Amém, queridos, de graça e paz. Boa noite para todos. Deus é bom, como sempre digo, o outro aqui não presta. Eu quero ler mais uma vez, queridos, o texto de 1 Samuel 28, versículo 3 em diante, e fazer algumas explicações para concluir esse assunto, né? Já temos aí, são 3 semanas com hoje só falando sobre Saul, na verdade, e a média de Endor. E eu quero ler esse texto, mas numa versão, a nova versão transformadora. É interessante essa versão porque algumas expressões são fáceis de entender. Primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versículo de número 3 em diante. Quem quiser acompanhar com a Bíblia, fique à vontade ou escute. Diz assim: Nesse tempo, Samuel já havia morrido, e todo Israel tinha chorado sua morte. Estava sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado da nação todos os médiuns e todos que consultam os espíritos dos mortos. Os filisteus acamparam em Sunem, e Saul reuniu todo o exército israelita e acampou em Gilboa. Quando Saul viu o imenso exército dos filisteus, entrou em pânico. Consultou o Senhor a respeito do que deveria fazer, mas o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem pelo Urim, nem por profetas. Então Saul disse a seus conselheiros: procurem uma mulher que seja médium, para que eu pergunte a ela o que fazer. Seus conselheiros responderam: há uma médium em Endor. Então Saul se disfarçou com roupas comuns e, acompanhado de 2 de seus homens, foi à noite à casa da mulher. Preciso falar com um homem que está morto, disse ele à mulher. Você pode invocar o espírito dele para mim? Quer que me matem? Respondeu ela. Você sabe que Saul expulsou todos os médiuns e todos que consultam os espíritos dos mortos. Por que preparam uma armadilha contra a minha vida? Saul, porém, jurou em nome do Senhor e prometeu: tão certo como vive o Senhor, nenhum mal lhe acontecerá por isso. Por fim, a mulher disse: de quem é o espírito que devo invocar? De Samuel, respondeu Saul. Quando a mulher viu Samuel, gritou: você me enganou, você é Saul. Não tenha medo, disse o rei. O que você vê? Vejo um Deus subindo da terra, disse a mulher. Qual é a aparência dele? Perguntou Saul. É um ancião envolto no manto, respondeu ela. Saul entendeu que era Samuel e se curvou diante dele com o rosto em terra. Então Samuel perguntou a Saul: por que me perturba, chamando-me de volta? Porque estou muito angustiado, respondeu Saul. Os filisteus estão em guerra contra mim. Deus me abandonou e não me responde por meio de profetas, nem por sonhos. Por isso, chamei o Senhor para que me diga o que fazer. Samuel, porém, disse: por que me consultar se o Senhor o abandonou e se tornou seu inimigo? O Senhor fez exatamente conforme tinha dito por meu intermédio. Rasgou de suas mãos o reino e o entregou a outro, a Davi. O Senhor lhe fez isso hoje porque você se recusou a executar a ira ardente dele contra os amalequitas. Além disso, o Senhor entregará você e o exército de Israel nas mãos dos filisteus. E amanhã você e seus filhos estarão aqui comigo. O Senhor entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. No mesmo instante, Saul caiu estendido no chão, paralisado de terror com as palavras de Samuel. Estava fraco de fome, pois não havia comido nada durante todo aquele dia e toda aquela noite. Quando a mulher viu quanto ele estava perturbado, disse: meu senhor, obedeci a sua ordem e arrisquei minha vida. Agora faça o que eu digo e deixe que eu lhe dê alguma coisa para comer, a fim de que recupere as forças para a viagem de volta. Mas Saul se recusou a comer. Seus servos também insistiram para ele
para que ele se alimentasse, até que por fim ele concordou. Então ele se levantou do chão e foi sentar-se na cama. A mulher estava engordando um bezerro, de modo que saiu depressa e o matou. Pegou um punhado de farinha, preparou a massa e assou um pão sem fermento. Trouxe a refeição para Saul e seus conselheiros, e eles comeram. Depois saíram naquela mesma noite. Que texto! Que texto, queridos! Como temos visto aí nas últimas aulas, algumas pessoas acreditam piamente que Samuel apareceu nessa ocasião, nesse texto que acabamos de ler. E não são somente pessoas leigas, queridos, mas pastores, teólogos e estudiosos em geral da Bíblia. Lendo esse texto de maneira fria, nós podemos até chegar a essa conclusão. Porém, e temos aí procurado, à luz de todo um contexto bíblico, provar que Samuel não apareceu nessa ocasião. Temos tentado provar. Eu não sei se eu tenho convencido à luz das Escrituras e de um contexto mais abrangente da Bíblia. E algumas razões são hoje destacadas. E a primeira razão é que não é possível um salvo desviar-se depois de morto. Vou repetir. Não é possível um salvo desviar-se depois de morto. Queridos, esse ponto é bastante interessante. Por quê? Porque Samuel, ele era um homem de Deus. Um homem de um Deus grande, por assim dizer. Ele era um homem sério, um homem fiel às Escrituras. Ele era um líder de uma grande nação. Ele era um grande intercessor, um grande mestre da palavra. No início do seu ministério, está escrito lá em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 19 a 20, que o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E diz mais o texto: todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Então esse foi o início da caminhada. E lá no finalzinho da vida, depois de muitos anos de ministério, ele próprio desafiou toda aquela população, lá em 1 Samuel 12, versículo 1 a 5, dizendo o seguinte: Samuel disse a todo Israel: atendi tudo que vocês me pediram e estabeleci um rei para vocês. Aqui estabelecendo Saul como rei. Agora vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, estou velho e de cabelos brancos, e meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Aqui estou. Se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se... Tem alguém com o microfone ligado aí. Vou continuar. Se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para sua culpa, testemunhem contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. E responderam: você não nos explorou, nem nos oprimiu. Você não tirou coisa alguma das mãos de ninguém. Samuel então lhes disse: o Senhor é testemunha diante de vocês, e bem como seu ungido é hoje testemunha de que vocês não encontraram culpa em minhas mãos. E disseram: ele é testemunha. Queridos, ninguém podia acusar Samuel de ser ganancioso, trambiqueiro, 7-1, desonesto. A vida desse homem era limpa, santa, irrepreensível. Ele pregou a palavra de Deus com fidelidade e temor por toda a sua vida. Ele conhecia a palavra de Deus e conhecia o Deus da palavra. E ele sabia que a invocação
aos mortos era uma prática abominável para Deus, como já vimos em aulas passadas. Portanto, será que Samuel, que durante toda a sua vida foi íntegro, piedoso e fiel a Deus e a sua palavra, ele vacilou na fé depois de morto? Será que é possível? Será que ele durante sua vida, ele que durante toda a sua vida condenou a necromancia, agora cede a essa prática, se permitindo ali aparecer a Saul numa sessão espírita? Será que após a morte ele negou tudo que havia pregado em vida? Será que ele apostatou da fé depois de morto? Será que o que ele fez em vida, o que ele não fez em vida, ele fez após ter morrido? Mais uma pergunta para ficar no ar. Será que Samuel se prestaria ao inglório e abominável trabalho de promover uma doutrina de demônios depois de ter pregado a verdade durante toda a sua vida? Será? Será que depois de morto ele se tornaria um feiticeiro, sendo que em toda a sua vida ele foi fiel a Deus e a sua palavra? É claro que não. Todas essas perguntas têm um não bem grande. Queridos, isso é impossível. Saul, sim, era um ser contraditório. Primeiro, ele proibiu a necromancia no início do seu ministério como rei, e no fim da vida foi buscar uma necromante. Saul, sim, era um bipolar. Porém, Samuel nunca faria isso, pelo simples fato de que o próprio Deus não permitiria que isso acontecesse, e que a pessoa que morre com Deus permanece com Deus. Esse é um princípio bíblico. Guarde isso, queridos. Quem vive e morre como ímpio vai passar toda a eternidade na sua impiedade. Agora, quem morre como justo, como foi o caso de Samuel, ele vai viver para sempre com o Senhor na bem-aventurança eterna. Até porque a morte não muda o caráter de ninguém. Uma pessoa salva não pode se corromper depois da morte. Irmãos, vejam bem. Repito, Samuel já havia morrido. Ele estava agora na presença de Deus. Estava cercado de anjos, arcanjos, querubins. Seu corpo ficou na terra, mas sua alma foi aperfeiçoada para entrar na glória dos céus. Ele já estava na companhia dos remidos, dos salvos. Estava na cidade celestial, naquele mesmo lugar em que o Senhor Jesus havia prometido aquele ladrão arrependido. Lembra? O ladrão pediu a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A resposta de Jesus para ele foi: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sendo assim, queridos, Samuel já havia tomado posse da sua herança eterna. Estava se deleitando em Deus e na sua salvação. Portanto, aí surge mais uma pergunta. Depois de ser obediente na terra e já estar na glória com Deus, será que ele pecaria contra Deus? Se rebelaria contra o Senhor? Participando de uma prática abominável aqui na terra? Se daria a essa vergonha? É óbvio que não. Só nesse ponto, nós já jogamos por terra essa teoria de que Samuel apareceu numa sessão espírita. A segunda razão do porquê Samuel não apareceu nessa ocasião, queridos, aqui, é porque o descanso dos salvos não pode ser interrompido. Muito menos por uma espírita, por alguém que estava na contramão da vontade de Deus. Apocalipse 14:13 tem um texto interessante. Diz assim: e ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Amados, o rico que estava no inferno
lá em Lucas 16, eu já preguei sobre esse texto, né? O texto cujo tema é "E erguendo os olhos", e no inferno ergueu os olhos. Acho que é esse o tema. No inferno ergueu os olhos. Esse rico que estava no inferno, ele até tentou interromper o descanso, né, de Lázaro. Lembra do texto? Primeiro ele pediu para Lázaro molhar a ponta do dedo na água para lhe refrescar a língua. Depois pediu a Abraão para enviar Lázaro à terra, para a casa, né, dos seus 5 irmãos, para que seus 5 irmãos não fossem também para o inferno como ele estava. E os 2 pedidos, diz a Bíblia, foram negados. Eu vou ler o texto. Lucas 16, 24 a 31. Olha que texto profundo. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Esse homem estava no inferno. E manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males, e agora ele é consolado e tu é atormentado. E além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe deis testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Então ele passou a crer no arrependimento tarde demais. Tarde demais. Porém, ele lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Repetindo então, queridos, o descanso dos salvos não pode ser interrompido. Portanto, se Samuel já havia falecido, estava falecido, se ele apareceu numa sessão espírita para falar com Saul, então a palavra de Deus se contradiz, validando o que ela mesma proíbe. Porém, amados, a Escritura é inerrante, infalível, ela é suficiente. A Bíblia não se contradiz. Os homens, sim, são contraditórios. Saul, sim, era contraditório, mas Samuel, não. Ele não foi interrompido, ele estava na glória com Deus. E de maneira alguma, ele desceria da glória para satisfazer a um rei insano, endemoniado, que nunca ouviu a Deus, nunca seguiu os conselhos de Samuel em vida e agora busca ele depois de morto. Mais um pouco, a terceira razão do porquê Samuel não compactuou com aquela sessão espírita, queridos, é porque os salvos estão no céu e não embaixo da terra. Isso é interessante. Vamos relembrar? O que Saul pediu para o necromante? Qual foi o pedido? Ele pediu para ter um contato, né, espiritual com o espírito de Samuel. E o falso Samuel subiu da terra, diz o texto. E depois a mulher disse que estava vendo deuses, ou às vezes no singular, um deus que subia da terra. Portanto, caso fosse realmente Samuel naquela ocasião, queridos, ele teria descido do céu e não subido da terra. É uma questão lógica. Aí surgem algumas perguntas. Para onde vai o espírito dos servos de Deus na hora da morte? Ele sobe ou desce? Ele vai para o céu ou desce para a sepultura com o corpo? Para onde ele vai? Para o abismo? Para o purgatório? Fica vagando à procura de luz? Ou fica aguardando uma nova reencarnação? Amados, a doutrina do sono da alma, do aniquilacionismo, do purgatório e da reencarnação são heresias terríveis, heresias de destruição. A doutrina do sono da alma, por exemplo, ensina que a alma desce com o corpo à sepultura e fica ali, inerte, aguardando a ressurreição. Isso é uma heresia, apregoada por várias seitas, Testemunho de Jeová, Adventistas e outros ismos. A Bíblia diz que na hora da morte, o espírito dos salvos volta para Deus que o deu. Eclesiastes 12:7.
Em 2 Coríntios 5:8, Paulo revela que tinha o desejo de deixar o corpo para habitar com o Senhor. Em Filipenses 1:23, o mesmo Paulo diz que tinha o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso era muito melhor. A pergunta que não quer calar é: onde Jesus está? Ele está na sepultura ou está no céu? Bem, se Jesus está no céu, e é isso que a Bíblia afirma, então Paulo não era adepto do sono da alma, e muito menos do aniquilacionismo. Irmãos, morrer para o salvo é estar com Cristo no céu, na glória, no paraíso. Quando o crente morre, ele deixa o corpo aqui na terra para habitar com o Senhor. Aí surge mais uma pergunta: onde está o Senhor? Está lá embaixo, dormindo, no sepulcro? Não, queridos, o Senhor está no céu. Portanto, já que Samuel era um salvo, se realmente ele fosse aparecer naquela sessão, ele teria que descer do céu e não subir da terra. Mais uma razão, mais um detalhe, pulando aí um ponto: as profecias do suposto Samuel foram falsas. Ele falou algumas coisas aí que não se cumpriram. Então esse não era Samuel, era um demônio, ou era um embuste daquela mulher. O suposto Samuel disse a Saul que no dia seguinte eles iriam se encontrar. Amanhã você vai se encontrar comigo, hein? Você vai morrer. Ou seja, esse suposto Samuel afirmou categoricamente que Saul morreria no dia seguinte. 1 Samuel 28:19. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E o arraial de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Porém, queridos, Saul não morreu no dia seguinte, aquela sessão espírita, e sim uns 18 dias depois dessa suposta profecia. Quer ver outra falha na profecia desse suposto Samuel? Quer ver? Ele disse que Saul morreria pelas mãos dos filisteus, mas a grande verdade é que ele morreu por suas próprias mãos, pois ele cometeu suicídio. Ele não morreu pelas mãos dos filisteus, ele morreu pelas suas próprias mãos. Mais um detalhe: esse suposto Samuel predisse que Saul e seus filhos morreriam no dia seguinte. Porém, segundo o relato bíblico, somente 3 dos 6 filhos de Saul morreram, e não todos. Por fim, a única parte da profecia desse suposto Samuel que pode ser considerada certa foi o fato dele dizer: você estará comigo. Se entendermos que esse suposto Samuel era um demônio, podemos afirmar que realmente Saul, ao morrer, estaria com ele no inferno. Ou seja, queridos, se é verdade que o que a mulher viu foi um demônio que se transfigurou em Samuel, então realmente Saul foi ao encontro desse demônio. Há até algumas teses que dizem que o mesmo demônio que incorporava em Saul, né, depois que o Espírito Santo saiu dele, é o mesmo que incorporou naquela médium e fez com que ela enganasse Saul e talvez tivesse até visão de um suposto Samuel, mas era um demônio. Então, queridos, se fosse realmente Samuel que havia aparecido naquela sessão espírita, nunca teria dito para Saul: amanhã você estará comigo. Sabe por quê? Se fosse o verdadeiro Samuel, nunca falaria isso. Isso porque Samuel era justo e Saul ímpio. Samuel era um homem de Deus e Saul um rebelde. Por fim, Saul morreu da mesma maneira que viveu. Ele morreu violando a palavra de Deus. Amados, Saul morreu não porque a médium disse que ele iria morrer. Ele morreu porque buscou a feiticeira, desobedecendo mais uma vez a palavra de Deus. Depois daquela sessão espírita, Saul estava tão convencido, mas tão convencido que iria morrer, que ele antecipou a sua morte
com as próprias mãos. Ele estava tão cego por interferência do diabo e dos demônios que o possuíam, que ele deu cabo da sua própria vida, queridos. Irmãos, primeiro o diabo age na vida de muitos como um tentador para dominar suas vítimas. E logo depois, ele age como um atormentador para destruí-las. Assim, o diabo fez com Saul. Saul, ele usou a espada não para guerrear contra seus inimigos, mas usou a espada para tirar a sua própria vida. Primeiro livro de Samuel 31, 2-6 diz: E os filisteus perseguiram a Saul e a seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatã, e a Abinabe, e a Malquissua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas, aquele que cuidava das armas, das flechas de Saul: arranca tua espada e atravessa-me com ela, porque porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém, o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos, e o seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. Ou seja, qual foi o final da vida de Saul? Suicídio. Queridos, o suicídio é a falência da esperança. Suicídio é a antecipação da morte pelas próprias mãos. O suicídio é um caminho sem volta. É um beco sem saída. É o último degrau na escalada da incredulidade e do desespero. Suicídio, como já dizia um escritor do passado, é o fracasso da coragem. Interessante é que a Bíblia registra o suicídio de 5 pessoas: Sansão, Aitofel, Saul, Zinri e Judas Iscariote. Todos esses estavam afastados de Deus quando praticaram suicídio. E somente Sansão buscou a Deus em seus últimos momentos de vida. Moisés, Elias e Jonas, eles até pediram a morte, mas nunca anteciparam a morte com as próprias mãos. Sendo assim, queridos, o suicídio não é o fim dos problemas, como a pessoa imagina, mas o começo de uma eternidade sem Deus, em trevas, onde só existe choro e ranger de dentes. No domingo, eu passei por uma experiência um tanto quanto difícil. À noite, depois do jogo do Flamengo, vindo de Niterói, mais à frente, na Passarela do Coelho, aqui em São Gonçalo, em Alcântara, por uma questão de talvez 30 segundos, uma mulher, havia se jogado da passarela no meio da rodovia. E ali só deu tempo para o carro da frente frear e descer do carro, começar a sinalizar, e todo mundo veio freando. Por pouco, ela não se jogou em cima do meu carro. E uma cena dramática. Ver aquela pessoa nova, morta, sem vida. Não teve mais condições de nem levar para o hospital. E que Deus nos guarde, queridos. Que Deus nos guarde, que não venhamos nunca a seguir o caminho desse homem, que nós, ora, estudamos por pelo menos 3, 4 semanas. Que possamos seguir o exemplo de Samuel. Não o suposto Samuel que participou de uma sessão espírita, mas de Samuel, que foi um homem de Deus, que começou servindo na casa de Deus, como um servo simples, ajudando ali a Eli, e terminou sua vida de maneira gloriosa na presença do Senhor. Amém? Que Deus nos ajude. Oremos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, te louvamos por mais essa exposição, essa tentativa de provar, Senhor, que a tua palavra não tem contradição. Uma tentativa
dentro das minhas limitações, e peço que o Senhor venha esclarecer não só aqueles que estão participando, Pai, da nossa EBT, Escola Bíblica das Terças online, mas daqueles que vão estar ouvindo também, Pai, pelo canal do YouTube, se assim for da Tua vontade. Que essa mensagem possa ir longe e esclarecer muitas vidas, Senhor, que talvez estejam enganadas e talvez até desejosas de buscar se consultar com um ente querido que morreu. Que essa pessoa seja desencorajada, Senhor, neste momento, porque o que acontece são manifestações de demônios, espírito de engano, que muitas vezes, e quase que todas as vezes, imita a voz do falecido, imita a escrita do falecido, sabe de detalhes da vida do falecido, porque ali havia demônios. O diabo, ele anda em derredor, procurando a quem possa tragar. Que o Senhor venha nos guardar, Senhor, guardar nossa mente, guardar nossa caminhada e nos ajudar, Senhor, a ir até o fim. Ajuda-nos a terminar bem. É o que te peço nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos. Amados, se o Senhor quiser, na semana que vem, estaremos analisando um texto por demais interessante, que será o de Mateus 17. Temos falado e provado por A mais B que os mortos não voltam para se comunicar com os vivos. Só que em Mateus 17 nós vamos ver que Moisés e Elias apareceram no Monte da Transfiguração e falaram com Jesus. Vamos ver o que o Senhor pode nos ensinar nesse texto para a glória do Senhor. Amém? Uma boa noite para todos, um bom descanso e que o Senhor venha renovar.